emissora da RCT, Rede Comunidade de Televisão. Aqui você... Atenção, emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Boa noite, amigos da RCT TV. Está iniciando mais um Esporte na TV. Nesta terça-feira falaremos muito de futebol amador com o meu amigo, sempre presente aqui às terças-feiras, Luiz Tavares, a quem eu agradeço a presença e desejo também meu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, Moreno. Boa noite, pessoal que nos assiste. Realmente temos bastante assunto hoje do futebol amador. E os visitantes, levaram a melhor na primeira rodada do Intermunicipal Coroa. Na rodada disputada no sábado, tivemos Paineira 0, São Cristóvão 2, Canoas fazendo sua estreia 0, Império 1, Harmonia 2, Oriente 2, isso pela chave A. Na chave B tivemos Rio Grande 1, Mocidade 4 e São José 0, Frigosul 2. O que dá para ressaltar aí, Luiz Tavares, nessa primeira rodada do Campeonato Intermunicipal Coroa? Talvez a surpresa seja o São Cristóvão ter vencido fora de casa o Paineira, o atual vice-campeão, que em casa foi surpreendido pelo São Cristóvão. O São Cristóvão montou uma equipe aí com alguns jogadores de fora aí do Nacional de São Leopoldo, que esse ano não está disputando, e talvez tenha sido a surpresa. O Frigosul, atual campeão, confirmou a vitória, goleada do Mocidade talvez, mas realmente os visitantes, com exceção do jogo que teve empate, os visitantes se deram melhor e todos venceram. Uma curiosidade, que até os torcedores devem ter em casa, é em relação à base dos times, A gente sabe que no futebol a gente está acostumado à alternância, as escalações sempre mudando. E nessas categorias aí de jogadores mais velhos, assim, especialmente nessa do Coroa, jogadores com 55 anos ou mais, os times acabam mantendo uma base ao longo do tempo ou chama ali na hora do campeonato, vê quem está disponível? Como é que funciona isso? De ano a ano, os clubes mantêm sim uma base. Existem clubes que os jogadores trocam, às vezes, como eu falei, o Nacional esse ano não está disputando, e São Cristóvão buscou alguns jogadores de lá, E sempre eles tensionam buscar jogadores de fora do município, porque nos outros municípios não é todos que têm esse campeonato dessa idade, então atrai que atletas queiram jogar, então isso facilita. Mas eles mantêm uma grande base e esse campeonato tem uma particularidade, assim como o sênior, que a substituição são ilimitada e o atleta pode entrar e sair durante o jogo. Pode tomar uma aguinha. Isso, e volta descansa um pouquinho e volta, Então isso contribui também que o grupo se mantenha, Não é um atleta ser substituído e não poder mais jogar, isso às vezes afasta um pouco o jogador, mas nesse quesito aí que tem no regulamento, aí isso contribui bastante. Importante até, para aqueles atletas de final de semana, que só vão correr ali uma vez por semana. Que é a grande maioria, Nessa idade, principalmente, já se mantém, já se contentam com aquele futebolzinho ali do campeonato. Então, realmente, a gente pode dizer que foi uma surpresa. Se o vice-campeão do ano passado perde em casa na primeira rodada, pode ser considerado surpresa, porque as equipes, em sua base se mantêm. Não tenha dúvida, Não tenha dúvida que isso tenha sido uma surpresa, sim. Perfeito. Se no Coroa, quem mandaram foram os visitantes, no sênior, a supremacia, foi das equipes que jogaram em seus campos. Pela chave A, no clássico do bairro Estância Velha, lá perto onde mora o Luiz, o Vila Nova fez 1-0 no Sul América. Já o Colaziol fez 2-1 no Portão, que é uma das equipes de fora do município que estão disputando o Intermunicipal, e o Paineira fez 3-1 no Império. Nessa chave aí do Intermunicipal Sênior, o que dá para chamar a atenção, além do clássico aí, que tivemos um jogo, pelo visto, bastante parelho lá no Estância, Luiz? No campo do Vila Nova, esse jogo realmente, mas essas duas equipes não vinham tendo essa categoria. O Sul América já teve em outros anos, mas eu acho que faz uns 3 anos que o Sul América não joga. Desde que eu comecei ali no Diário, em 2012, não tem. Eu acho que sim. E o Vila Nova é estreante nessa categoria. Então essas duas equipes
pode-se dizer que esses não têm a base, né? Então a gente viu que o Vila Nova trouxe alguns jogadores de fora, alguns jogadores que este ano estão completando 50 anos, então essas duas equipes eram incógnitas, mas jovens, né? Equipe jovem. Não as novas equipes, né? Mas o Vila Nova em casa usou do fator local e venceu. Realmente foi um jogo bem disputado, 1-0. E os dois são vizinhos, né? São a distância de metros, né? Não dá nem para dizer que é de quilômetros, é de metros ali, um vizinho do outro. O jogo do Colasol, eu assisti o primeiro tempo, o Portão chegou a sair na frente, já no comecinho do segundo tempo, quando eu estava saindo, o Portão fez o gol. E depois o Colasol virou. Tava um jogo parelho, o Colasol manteve a base, o Portão eu não conhecia, o time já jogou ano passado, mas não conhecia. Mas duas equipes bem parelhas ali, né? E Paineiro Império, o Paineiro atual campeão, acho que fez valer aí o mando de campo e a sua superioridade. Acho que não deve, pelo placar não deve ter tido maiores problemas dessa chave que nós estamos falando. Não sei se vamos falar da outra. A chave B, né, teve os seguintes resultados. O Oriente fez 6-1 no Rio Grande, o pessoal lá do Matias de cabeça inchada, né? O Rio Grande tomou 4 no sábado e 6 no domingo. O Barão levou 4-1 do Harmonia, o Barão que curiosamente manda seus jogos, né, lá no campo do Harmonia, enfrentou o Harmonia com seu mando, mas, né, o Harmonia, claro, jogando em casa, fez 4-1. E o Frigosul, né, talvez aí a surpresa dessa chave, empatou em casa com o Rio Pardo 2-2, né, Luiz? Talvez a surpresa, o Frigosul, atual vice-campeão e equipe que vai jogar estadual, né, que sempre joga, e o Rio Pardo, que é primeiro ano nessa categoria também, né, então isso também foi surpresa. O Frigosul, o Rio Pardo saiu na frente, o Frigosul empatou e virou, e o Rio Pardo achou o empate no final, né, conseguiu o empate, né. Já o jogo do Barão e Harmonia já era mais ou menos dentro do esperado, o Harmonia já tem tradição, né, o Barão monta as equipes aí mais com o intuito de participar mesmo, né? Agora a grande surpresa foi a goleada do Oriente, embora. E no segundo campeonato que teve no ano passado, ele tenha se sagrado campeão, né? A Copa, né? Da Copa Carlos Damiani, mas mesmo assim 6-1 para o Rio Grande, que é tradicional nessa categoria, foi bastante. Interessante, a gente até observou essa semana, no sábado, a gente acabou publicando uma matéria lá no Diário, em relação aos campos da cidade, né? Mostrando ali, fazendo um raio-x da situação dos gramados das equipes, gramados e toda a infraestrutura, né? Chama atenção, né, Luiz? Ainda que a gente sabe no passado se tinha muito mais campos aqui em Canoas, né? Alguns foram perdendo espaço para construções, enfim, até lá na Matias a questão do Hospital de Pronto-Socorro, né? Se eliminaram alguns campos ali. Há outros desativados, né? Como a questão do campo do Penharol, entre outros. No entanto, Canoas aí sendo uma das cidades que tem maior número, né, de espaços para se jogar futebol, né, Luiz? Porque a gente ouve até o pessoal de Porto Alegre, né, um município muito maior, o pessoal se queixa, né, que não há campo lá quando se procura para treinar. Visto assim pela matéria, 30 campos, né, 17 que vão ter campeonatos, mais 13 entre os desativados e que não vai ter campeonato, bastante mesmo. A gente comentou até domingo, eu andei aos campos e a matéria repercutiu, realmente 30 campos, né? Embora Canoas já teve muito mais, né? Mas eu acho que nós teríamos condições de ocupar esses todos aí que estão desativados, talvez até os 30 campos, porque nós temos 11 campeonatos, né? Então 11 campeonatos, nem todos os clubes jogam todas as categorias, teria condições. Mas tem alguns que realmente a condição é mínima e uns nenhuma condição de se realizar futebol, né? Ontem mesmo eu falando com alguém de Sapucaia lá sobre alguma coisa semelhante, né? Lá em Sapucaia o poder público tem investido nas praças, né? Embora tenha lá seus clubes já que cediam os espaços, mas eles investem, né? Ajudam. E aqui faz algum tempo já que o poder público não tem feito. Aí depende muito das comunidades, como foi colocado na própria matéria ali, né? E ali também na matéria foi colocado, até depoimento meu, que talvez a iniciativa fosse o apoio do poder privado, né, das entidades privadas, mas aí entra naquele quesito que o poder público não admite que se faça alguma coisa em cima, ou tudo que se fizer em cima corre-se o risco de perder posteriormente. Então, alguém do poder privado apoiar uma iniciativa dessas em cima de uma área que é complicado, né? Eu conversei, né, as minhas fontes foram tu, Luiz, né, pelo lado dos clubes da Liga, né, e eu falei com o secretário municipal do esporte, né, o Edmilson Tressoldi, e o que ele colocou é que, devido ao apontamento do Ministério Público, né, o município não poderia, vamos dizer assim, investir nesses campos pelo fato deles estarem sob, vamos dizer assim, estarem com os clubes, né, enfim. Também disse
que, em virtude, tem tanta coisa, tanta informação que às vezes a gente não consegue colocar tudo numa matéria só, né? Mas ele informou que aqueles núcleos, né, que ele pretende que sejam 8 ainda este ano, talvez mais 8 no ano que vem, de categorias de base, né, sub-13, sub-15, que até aí é um trabalho feito pela Associação dos Ex-Atletas de Canoas, né, e que visa também um abastecimento às equipes de base do Estância, né, que é a equipe hoje que tem o apoio do Poder Público Municipal. Enfim, estes núcleos, um em cada bairro, até serviriam como melhorias. Ele comentou até, Luiz, que R$30 mil deverão ser investidos em cada campo onde há núcleo, em melhoria de cercamento, de vestiário. Isso aí, né, se sair do papel, vai ser bastante importante, né? Já teve o projeto Atleta Cidadão, né? E muitos campos já sediaram, e eu não tenho conhecimento deles terem tido o Poder Público usa muito a contrapartida, né? Eles cederam os espaços, ou cederam não é a palavra certa, já que o espaço é do município, né? Mas colocaram à disposição de lá, abrir os espaços nos dias de treino, e eu não tenho conhecimento do Poder Público ter feito algo em melhorias. E muitos desses atletas cidadão, acho que se extinguiram, não sei se ainda tem alguma em atividade, né? Vamos aguardar, tomara que seja assim, né? Embora eu questione a questão de núcleos para abastecer o Estância, eu não sei, o Poder Público, não tenho nada contra a Estância, mas ele elegeu a Estância, não sei qual critérios, né? Isso até hoje para mim não ficou muito claro, né? Verdade. Acho que poderia ser uma coisa mais abrangente. A tese, né, o que a gente ouve, é que cada clube teria o seu núcleo, vamos dizer, o Rio Grande lá no Matias. Eu sei que está funcionando um no Boa Vontade, em Niterói. Se não me engano, já há 3 ou 4 núcleos já em funcionamento, entre os 8 que estão para acontecer. A ideia é que, vamos dizer assim, os melhores desses núcleos, né, acabam abastecendo a equipe, né, que está disputando o estadual federado, né, e que os outros, né, os que não vão tão bem, mas continuam nos seus núcleos. Vamos ver o que vai dar, né? A gente torce aí para que tudo dê certo, né, Luiz? A iniciativa, toda ela deve ser elogiável. Vamos ver se na prática funciona. E falando nas nossas equipes profissionais agora, né? O Canoas se prepara aí para o confronto de quinta-feira contra o Santo Ângelo, em Campo Bom, 15h30. O Canoas só pensa na vitória. Qualquer outro resultado, o Canoas estará rebaixado para a terceirona, né? O Canoas, que está com 6 pontos, há 4 equipes na chave A, aí a curiosidade, com 10 pontos ganhos já. O Canoas vem com 6 no 6º lugar, outros 2 clubes também têm 6. Então o Canoas, além de vencer as 2 partidas, né, a última é contra a União Frederiquense lá em Frederico Westphalen, ainda terá que torcer por resultados paralelos. Bastante complicada a situação aí, parece que o Canoas, né, vai mesmo disputar, e tomara que dispute, né, a terceirona no ano que vem. Eu ia dizer, tomara que dispute, que a tendência, até quando o Canoas caiu para a segunda, já se achava que o Canoas talvez fosse fechar o futebol. Foi louvável a iniciativa de tentar disputar esse ano, né? Mas eu acho que faltou muito planejamento e recursos, né? E eu acho que é inevitável a queda, e tomara então que continue, né? Mas... Até o fato de talvez a terceirona, a partir desse ano ser sub-23, talvez auxilie o Canoas, né? A ideia de não fechar, né? Sim, pela ideia de não fechar, sim, mas é o mesmo pensamento que a gente tinha do Estância, que talvez fosse mais fácil a competição, né? E parece que não é tão mais fácil assim, porque no fim as equipes tradicionais parece que já estão mais abastecidas, né, de atletas, enfim, né, e atrai mais os atletas a jogar. Mas o fato de realmente ser sub-23, já que Canoas tem juniores, né, então talvez facilite, o investimento é menor, né. Tomara, vamos ver, não sei, eu não tenho contato com o presidente do Estância, do Canoas, mas tomara que dispute, sim. E por falar em Estância, né, o Estância, no mesmo horário que o Canoas estiver jogando lá em Campo Bom, vai estrear no retorno da divisão de acesso contra o Sapucaense, lá no Arthur Mesquita Dias, e o que me parece, né, a gente vinha conversando, né, Luiz, de portões fechados, né? É o que eu ouço falar. Falei com alguém de Sapucaia ontem, que até comentei, a gente assistiu o jogo junto, né? Mas essa pessoa me alertou que ouviu falar que seria... Vai ter que subir na árvore, né, para assistir o jogo. Né? Ou ir na casa do vizinho lá, que tem Sobradinho, boa, coisa boa. assim, né? Ele cobra, não? Não sei, tem uma laje lá, não sei como é que funciona isso. Mas, não, aí perde um pouco o sentido, né? Se for fechado, tem que respeitar, né? Mas é uma pena, porque a gente poderia, ali é fácil acesso no feriado. O único jogo pertinho do Estância, né? E com o deslocamento do Transurb, que é cômodo, né? Desce da estação praticamente dentro do estádio, né?
Então é uma pena, né? A gente realizou a final da Copa União ali. Portões abertos. Portões abertos, sem PPCI. Sem PPCI. E os jogos da Liga também, todos com público, né? Nesse final de semana. Todos com público. Tá correto. E ontem a gente conversava aqui que a federação tinha marcado 2 jogos no mesmo horário, no mesmo local, no Centro Olímpico, né? E o Canoas, o jogo do Canoas Júnior, né, foi transferido para o próximo sábado, contra São Paulo de Rio Grande, 15 horas e 30 minutos. Já o Estância jogará na quinta, no mesmo horário dos 2 jogos profissionais, pelo estadual infantil, lá no Centro Olímpico, contra a equipe do Grêmio. Mas depois do intervalo a gente reforça um pouco mais esses assuntos e fala também de dupla Grenal. Até daqui a pouco. Essa é a RCT, Rede Comunidade de Televisão. Um canal com conceito moderno, trazendo o melhor das séries de sucesso em todo o mundo e notícias da nossa gente, com enfoque sério e imparcial. Telejornalismo regional, com as notícias das cidades de abrangência da RCT. Os seriados que fizeram e fazem sucesso e que conquistaram uma legião de fãs em todo o mundo. Um dos seriados de maior audiência em todo o mundo, Smallville. Eles são divertidos e topam qualquer coisa. 2.5 Men. Ei, tá fazendo o quê? Tentando achar uma conexão plausível entre meus jingles e a Revolução Industrial. Emoção em Família, em 2 séries de grande sucesso. As Aventuras da Família Walton. Você pode ir buscá-la. Eu vou com eles para casa. E o Dia a Dia da Família Ingalls, em um dos seriados mais profundos de todos os tempos. Os Pioneiros. Os Patrulheiros da Califórnia em Grandes Aventuras. Ships. O que aconteceu? Sei lá, num minuto eu estava assim pertinho de botar as mãos em cima dele, aí puf! Eles são um esquadrão de elite e não levam desaforo para casa. Esquadrão Classe A. Don't matter. I'll walk before I fly. Hannibal, look. Os mistérios deste e de outros mundos investigados por 2 agentes do FBI. Arquivo X. Esta não é uma de suas teorias de Arquivo X, é? Ele encontra saída para todas as situações de perigo. MacGyver. Por quê? Bom, acho que eu sempre fui muito supersticioso. Os melhores seriados de todos os tempos estão aqui na RCT. Um canal feito para você. Aqui você se vê na TV. Voltamos então com o Esporte na TV, programa que tem apoio da Coca Esportes Assessoria em Comunicação, www.coca.com.br. E a gente estava conversando aqui no intervalo, né, que além dos 2 jogos das equipes profissionais, Canoas e Estância, e do jogo do infantil do Estância, que será 15h30, né, no Centro Olímpico Municipal no dia 1º, feriado, quinta-feira, teremos também o jogo do Intermunicipal. Sênior ou Coroa, Luiz? Coroa. O jogo da chave B, Frigosul e Rio Grande, a pedido dos clubes, foi antecipado para o feriado 15h40. O restante da rodada, isso pela chave B, né, Frigosul e Rio Grande. Juventus e São José permanecem no sábado às 15h40, no campo do Juventus. Aí teremos pela chave A, então, São Cristóvão e Canoas, 15h40, no campo do Harmonia, já que o Centro Olímpico estaria ocupado, né? Oriente e Paineira no clássico, no campo do Oriente, e Império e Harmonia no campo do Império. Essa é a rodada do Coroa. E no Sênior? Sênior domingo pela manhã, 10 horas, Sul América e Paineira, no Sul América, Associação Portão e Vila Nova na cidade de Portão, Império e Colaziol no Império, todos os jogos pela chave A. Pela chave B, Harmonia e Frigosul, o clássico da antiga, como se diz, Rio Pardo e Oriente, e Rio Grande e Barão.
Todos os jogos às 10 horas da manhã. Bastante futebol aí no final de semana. E se Deus quiser, e São Pedro também, que não chova, né? E que nenhuma partida seja adiada. Vamos falar um pouquinho agora, né, de dupla Grenal. Foi aprovado hoje o projeto na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Projeto, né, que institui o Dia do Torcedor Colorado. Agora, 17 de dezembro, sempre vai ser um dia aí de comemoração de todos os colorados pelo Brasil e mundo afora. Data, né, claro, coincide com o título mundial do Inter em 2006, lá contra o Barcelona em Yokohama, né? Acho que isso aí vai abrir, né, vamos dizer assim, para muita gente pedir também o dia do torcedor do seu time, né, Luiz Tavares? Não tenha dúvida. Todo mundo que tiver uma data marcante, né? Mas eu acho que é louvável, porque se tem dia de tanta coisa, né? Eu acho que o futebol é um esporte de apelo público, né? Então eu acho que é louvável, não por ser do Inter, né? Mas daqui a pouco o Grêmio também terá a sua data, outras equipes aí terão, né, suas datas, talvez o Rio Grande lá, o clube mais antigo poderia ter lá o dia da sua fundação. São ideias, eu acho que isso não vejo como nada de negativo, pelo contrário. Se eu não me engano, até, desculpa a ignorância, a minha dúvida, se há o dia do futebol brasileiro e, se eu não me engano, seria a data de fundação, né? Isso aí. Do Rio Grande, né? Isso, exatamente. O pessoal da Ponte Preta que não gosta muito lá em Campinas, que né? eles dizem ser eles os mais antigos. Um abraço ao pessoal de Campinas que nos assiste, mas o Rio Grande é o vovô, não adianta, né? Não tenha dúvida. Né? E pro desespero deles, vovô já voltou à divisão de acesso, daqui a pouco, né? Vai aparecendo mais na mídia o Rio Grande, né? Muita gente achou que estava morto. O Rio Grande poderia dizer a ponte que nos aguarde, então. Verdade. Até por falar, né, em futebol aí do interior, eu não sei se tu acompanhou hoje a notícia, né, de que o estádio lá do Gaúcho de Passo Fundo foi demolido hoje, né? Um estádio aí com bastante tradição no futebol gaúcho. O Gaúcho vai mandar seus jogos no Vermelhão da Serra agora, né, Luiz? Não tinha conhecimento, realmente não tinha, não foi tão divulgado assim, né? Mas é uma pena perder mais um estádio, mas daqui a pouco também é uma cidade com crescimento hoje em dia, né? Tem 2 clubes na cidade, daqui a pouco uma parceria. E é grande, né, o estádio Vermelhão da Serra. É grande, daqui a pouco uma parceria, talvez até para administrar custo, não sei como é que vai ser feito isso, né? Talvez seja até uma saída viável, podemos dizer assim, já que as equipes estão em divisões menores, né? Divisões, mas não a principal, isso manter um estádio. O Passo Fundo agora voltou para a primeira, né? Porque o Esportivo acabou rebaixado. Né? Teve isso. A gente não está bem ambientado ainda. Momentaneamente. Né? Por enquanto. Até o próximo julgamento. Até o próximo julgamento, Passo Fundo na Série A garantido. Assim como a Portuguesa nossa, né? Que exatamente. Desce, né? Agora encontraram outro rolo lá na Portuguesa. Liminar. Eu ouvi hoje à tarde, né? Até acompanhando lá pelo Facebook da Portuguesa, o pessoal comentando que um jogador do Fluminense, o Birubiru, teria sido foi expulso contra o Grêmio, só que naquela mesma partida ele havia levado um terceiro cartão amarelo e cumpriu apenas um jogo de suspensão. E a interpretação, né? Eu não sei como tu interpretaria, tu que é um mestre dos regulamentos, Luiz, mas a questão de um jogador que leva o terceiro amarelo num jogo e no mesmo jogo leva o cartão vermelho, ele teria de cumprir 1 ou 2 jogos de suspensão. Eu acho que isso foi um mecanismo que foi criado, na minha visão, erradamente, né? Esse atleta deve ter levado o cartão amarelo no jogo, o que já o tiraria do próximo jogo por ser o terceiro. E no mesmo jogo ele deve ter sido expulso, mas por uma agressão, uma falta violenta, e o árbitro deve ter mostrado o cartão vermelho direto, né? Isso configura 2 punições, ele teria que cumprir 2 jogos. O que eu acho, a regra diz isso, eu acho isso um erro. Eu acho que o árbitro, quando o expulsou, o cartão amarelo deveria morrer, como a gente diz aqui no amador. No amador é assim que funciona. Só que no âmbito profissional, não. Se o árbitro expulsou ele direto, não levantou o amarelo e o vermelho, não considera que ele interpretou como segundo amarelo, ele considerou uma falta grave. Então, realmente, o atleta deveria, se é essa realmente a questão, cumprir 2 jogos. E parece que a Portuguesa vai se agarrar nisso agora e vai entrar na justiça aí pedindo que o Fluminense perca os pontos, né? Aí o Fluminense cai e a Portuguesa aí nem precisa brigar para recuperar seus pontos. Eu acho que eu vou abrir uma empresa só de videotapes, porque se nós procurar coisas por aí, isso dá dinheiro. Porque... E o Icasa tá querendo vir para a primeira divisão também. Tem mais o Icasa. Alega que o Figueirense lá em maio do ano passado incluiu um jogador que não poderia estar inscrito no campeonato. Mas para falar de Grêmio, né, aqui no Final do Esporte na TV,
O Grêmio amanhã enfrenta o São Lourenço de Almagro e a grande discussão é, Luiz, o Grêmio joga com 2 volantes, né? Tirando o Ramiro do time, jogando Edinho, Riveiros, Zé Roberto, Dudu e Luan, e na frente Barcos, ou, né, mantém os 3 volantes, Ramiro, Riveiros e o Edinho, e apenas 2 meias, né, o Luan e o Dudu abastecendo o Barcos. O que tu acha que o Anderson Moreira vai fazer amanhã? Bom, a discussão já mudou, pelo menos não é mais o Edinho que querem tirar, né? Que não, todo programa Edinho nós discutimos aqui, eu disse, te escutaram. O Edinho não vai mais sair. Realmente o Ramiro não vem jogando bem, né? E a necessidade do jogo talvez a necessidade do jogo faça isso, se bem que o Zé Roberto tem, digamos, prazo de validade dentro do jogo, né? Mas para iniciar com uma intensidade, talvez essa seja a saída. Acho que desta vez vai optar por isso, já que o menino que foi bem aí não pode jogar, o Alan Ruiz, né? Alan Ruiz. Que foi bem contra o Atlético e não pode Mas jogar. ainda tem Rodriguinho, Maxi Rodrigues e Jaderete, né? Opções no meio para o lugar do Zé Roberto não faltam. Eu acho que o Rodriguinho eu acho um bom jogador, só que não está ambientado, talvez tanto. Já os outros dois, o Jaderete acho que é o jogador mais de frente, e o Maxi Rodrigues parece que não se ajuda quando entra, né? Mas eu acho que a opção para iniciar o jogo essa vez, pela necessidade, deva ser isso mesmo. Talvez o Rodriguinho entre aí no segundo tempo em caso de maior necessidade, né? Ele que é vamos dizer, como diria um amigo meu, é chuta-chuta, né? Apontou, ele chutou pro gol, né? Ele não faz no futebol isso é importante. E falta no Grêmio, né? O Zé Roberto, Dudu e Luan não são jogadores de chute a longa distância, são jogadores de infiltração dentro da área. Só para completar as informações, Libertadores tem 2 jogos hoje. Vélez e Nacional do Paraguai. O Vélez perdeu o primeiro jogo por 1-0 lá em Assunção. E o Defensor, que vai ter que virar um 2-0 do The Strongest, jogando em Montevidéu. O Defensor, uma das surpresas da Libertadores, mas pode ser aí eliminado prematuramente na noite de hoje. E na Champions League, né, amanhã será definido o segundo finalista. O Atlético de Madrid empatou 0-0 em casa com o Chelsea, vai até Londres tentar a virada. E hoje à tarde, né, um jogo que surpreendeu a todos nós, né, Luiz? O Real Madrid tocando 4-0 no Bayern, lá na Alemanha. Dos 4, eu disse que eu achava que o Bayern era o único garantido, que no outro confronto, no fim, 5-0 em 2 jogos, não tem o que se falar, né? E hoje eu acho que o Real soube respeitar o Bayern, soube jogar atrás da linha da bola, o tipo de futebol que eu acho bonito, né? 2 jogadores abertos nas pontas, né? Típicos pontas, né, da antiga. O regulamento também ajuda, né? E fazer 2 gols cedo, ninguém esperava que um jogo dessa magnitude fosse ter 2 gols em menos de 15 minutos, né? E de um zagueiro, né? Do mesmo zagueiro. E aí com o regulamento, que eu particularmente não gosto de regulamento, há quem diga que o jogo fica bonito o tempo todo, mas esse jogo já começou 15 minutos, ele já praticamente estava resolvido. O que se diz do regulamento é que obriga o time visitante a tentar atacar, né? Isso que se diz. Né? Mas com 15 minutos, mas dizem que sempre também para manter o jogo atraente para os telespectadores até o fim, mas esse jogo com 15 minutos estava praticamente resolvido. Né? E é uma lição para o Grêmio também, né? Talvez um exemplo, né? Até se der um acidente de tomar um gol do São Lourenço, não se desesperar, porque eu acho que foi isso que aconteceu com o Bayern, né? O Bayern acabou tomando 1-0 e se desmantelou no jogo, né? Eu acho que os 2 gols foram muito rápidos. Aí depois o jogo parece que teve equilíbrio, ele continuou tendo a posse de bola, só que daí, claro, o Real ficou muito mais confiante. Todo o ataque do Real era um temor, né? Para o Bayern, mas futebol, né? Perfeito. Real Madrid copeiro, né? O maior vencedor da UEFA Champions League, aí garantido mais uma final que acontecerá em Lisboa, esperando ou pelo seu rival Atlético ou pelo Chelsea, né? Do retranqueiro José Mourinho, o Celso Rotti europeu. Muito obrigado pela tua presença, Luiz, e eu te aguardo aqui na próxima terça-feira. Eu que agradeço, terça-feira estaremos de novo aí mais uma vez. Tá certo, esse foi o Esporte na TV, então aguardo vocês amanhã. Vou estar aqui com o professor Gilberto Teixeira Júnior. Uma boa noite a todos e até amanhã.